Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Obrigada a todo mundo por estar aqui cedo, nesta quinta-feira. Quinta, né? A pessoa que está perdida na semana. Bem-vindos a mais um Campus Startup School. É mais um evento da série de eventos que o time do campus, junto com muitas vezes especialistas do Google, traz para vocês. Isso em paralelo também a todos os outros eventos que a gente recebe aqui, que qualquer pessoa da comunidade que tenha um evento interessante, tenha um conteúdo bacana para compartilhar, pode trazer aqui também. Então, a ideia é que todos os dias a gente tenha bastante coisa acontecendo, borbulhando o espaço para vocês. Hoje a gente está super animado em trazer o Rico pela primeira vez como palestrante. O Rico ele é especialista em análise do setor de varejo para grandes contas do Google. E o Brunão não é a primeira vez, é a segunda ou terceira? Segunda. É que ele foi tão intensa a primeira vez que a gente já acha que foram mais. O Brunão ele é especialista de onboarding de novas contas de AdWords também. Então, a gente está super animado, porque a gente vai falar aqui sobre um conteúdo um pouquinho mais avançado. Vocês viram na descrição do evento, né? Já sabem mais ou menos o que esperar. Então, sem mais delongas, por favor, recebam Brunão e Rico para mais um Campus Startup School. Obrigada. Bom dia. Muito bom estar aqui de novo. Bom, de novo, vou começar do mesmo jeito, a gente vai precisar de vocês. Está todo mundo acordado hoje? Quinta-feira, está chegando sexta, né? Praia, o final de semana vai estar bom. E aí, tá todo mundo legal? Boa lá, ó. Obrigado, cara, tem eu comigo. Vamos embora. Só para explicar melhor, eu trabalho com as novas contas no Google, então todo mundo que está começando a investir, as empresas que vão começar a investir passam primeiro pelo meu time, para a gente tentar dar o melhor suporte possível e fazer todas as configurações de conta, inclusive explicar um pouco mais sobre a métrica de tudo isso, né? O AdWords ele tem uma enormidade de números e a gente tem sempre que explicar como você vai olhar esses números. Cada empresa vai olhar o número de um jeito. Então, fiquem à vontade para perguntar e bem-vindos. Bom, eu sou o Rico, né? Como vocês ficaram sabendo aí, já... Esse é o seu apelido, vocês podem chamar. Um dia, tomara que eu chegue lá, assim como todos vocês, né? Mas vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco, então, de mensuração, um pouco como que o novo consumidor mudou um pouco o seu comportamento e como que isso pode refletir no negócio de vocês, né? Eu trabalho com grandes contas, esse é um desafio para os maiores varejistas do país, né? Poucos por cento deles já começaram a abrir a cabeça que o quão importante isso é. Eu acredito, assim como com o Padre Washington, que pau que nasce torto nunca se endireita, então por isso que a gente veio trazer isso aqui para vocês, porque a gente acredita que começando bem a gente vai longe, né? Começando certo, já medindo certo, a gente vai longe. E antes de começar tudo, eu queria apresentar a Flávia. A Flávia é minha namorada. A gente caminhando lá também. Eu e a Flávia já estamos namorando já tem 10 meses, né? E tudo começou num arraial do molejo. Então eu conheci a Flávia numa festa do molejo. Para quem gosta sabe que é animal o molejo e eu acho que é muito bom, foi um ótimo começo, né? Geralmente as pessoas acham que tinha tudo para dar errado, mas não. Tava lá. Depois eu levei ela nos primeiros encontros, eu levei ela no jogo do Corinthians. Aí você continua pensando, nossa, tem tudo para dar errado. E aí a gente continuou, indo a milhões de festas, fazendo viagens, passando um Réveillon aqui e ali. E depois a gente começou a namorar mesmo, começou a ter mais intimidade, começou a trocar várias piadinhas, aqui algumas piadinhas de comida, que a gente come muito, né? E exatamente isso, a gente come pra caramba. Então, tudo isso aqui foram momentos que eu tive com ela, nos quais interações, nas quais a gente trocava piadas, momentos, e a gente se aproximava cada vez mais. E aí eu queria já abrir uma primeira pergunta para vocês, né? Graças a quem eu e a Flávia estamos namorando? Então, por quê? Por causa dos memes que a gente troca, das piadinhas e tudo mais? Por causa das viagens que nós fizemos nesses 10 meses de namoro? Por causa dos lugares diferentes que eu levei? Então, levar quase no primeiro encontro no jogo do Corinthians. Talvez isso seja um ponto. O fato da gente ser gordinho. Ou as músicas do molejo. Ou simplesmente ao fato de, antes de começar essa apresentação, eu mandei uma mensagem e falei, olha só, você vai estar aqui.
Alguém tem um chute? Graças a quem? Não, não é por isso. Não, não é porque eu sou rico. Não é porque eu sou rico. Alguém falou todas. Isso, acho que de todas, acho que é a resposta mais certa, né? Talvez ela também goste muito do molejo como eu. Mas eu acho que todas as interações é muito mais o fato de nós estarmos juntos. E o seu negócio tem muito mais a ver com o meu relacionamento com a Flávia do que vocês imaginam. Isso aqui é simplesmente um report que tem no Analytics que leva o caminho de um usuário até a conversão. Cada pontinho desse fala por onde aquele usuário passou antes de chegar ao site. Esse usuário que converteu, no final ele passou mais de 250 vezes no seu site. Então, no seu site não, mas nesse exemplo. Então, existem usuários que vão demorar muito, muito, muito para converter. Que eles precisam saber que é aquilo mesmo que ele vai ter, né? E por isso que eu digo, o seu relacionamento, quer dizer, o seu negócio pode ser muito mais parecido com o meu relacionamento com a Flávia do que vocês pensam. E por isso que a gente está aqui hoje, para falar de como que é plural a decisão do usuário em fazer uma aquisição no seu site, fazer uma ligação, gerar o que a gente chama de conversão para vocês, né? E eu vou explicar um pouco por que esse comportamento mudou e ele está mais longo. E ele pode ser exatamente como esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Existem dois grandes acontecimentos ou fatos que influenciaram essa mudança comportamental. O primeiro deles, o mobile. O segundo, a crise. Aqui eu só trouxe essa foto, mas uma crise que começa de uma matriz econômica que chega a um certo esgotamento e depois vai sendo assolada por escândalos de corrupção. E aqui eu não quero entrar se é um partido ou outro. Aqui eu só quero falar da crise. Bom, primeiro vamos falar do mobile. O mobile, assim como muitos de vocês estão aqui filmando, estão tirando foto, se vocês ficarem entediados, vocês vão pegar o celular e fazer alguma busca, entrar em algum site, entrar numa rede social, e provavelmente podem ter contato com diversas marcas. E é isso que vocês fazem todo dia. Acessar a informação ficou muito mais fácil e muito mais imediato. Se você tem uma dúvida, você pode pegar seu celular agora e olhar ela, e saber o que é aquilo, né? Então, isso aqui é uma pesquisa que o Google fez com o Instituto, acho que é Provokers dessa daqui, que mostra o quanto o brasileiro está usando o mobile. E é um hábito muito, muito que já está se enraizando, né? Você consegue, se a gente contar, eu acho que um usuário acessa mais de 100 vezes, quase 200 vezes o mobile por dia. Então, você vai desbloquear a sua tela lá quase 200 vezes por dia. Então, é uma infinidade de momentos que você pode ter entre o seu negócio e um usuário, né? Bom, segundo ponto, o mobile já virou o segundo device mais possuído no Brasil. Então, a gente vai ter a televisão, né, praticamente em todos os lares, e o mobile sendo o segundo mais forte. É interessante que ele já passa o computador, né? As pessoas, hoje, quando vão entrar na internet, principalmente a classe C, ela vai entrar via o mobile, via um smartphone. Então, isso mostra, mais uma vez, a importância desse device. Acho que vale levantar o comentário de que as televisões de hoje em dia são smarts, né? Então, a gente tem um crescimento, ano após ano, de 40% das pessoas assistindo YouTube, Netflix, todos os conteúdos online via TV. Então, a hora que você olha o número de 96% tem TV em casa, não necessariamente eles não estão conectados só porque eles estão assistindo TV. Tá? Então, hoje, todas as TVs que você tem lá, Smart TV, você consegue ver conteúdo online. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que não assisto mais TV aberta, muito difícil, nem a fechada, a net, aquelas coisas. Resta tudo mesmo conteúdo do YouTube, porque você tem o conteúdo que você quiser, a hora que você quiser, os manuais, enfim, do que você precisa fazer, de como fazer. Você encontra tudo isso online e a TV está abrindo portas para isso também. A grande diferença, né, que a TV você vai assistir quando você estiver em casa. Aqui, o mobile, você está andando com ele, né? Você pode acessar ele e ter acesso a tudo isso. Não tem nada melhor do que chegar em casa e colocar qualquer canal legal do YouTube e falar, beleza, daqui não saio mais hoje, tá tranquilo. É bem melhor. Bom, então esse comportamento realmente se alterou por causa do mobile, né? E a chance de alguma marca, de vocês se comunicarem com qualquer usuário é muito maior, né? E esses usuários,
quando eles começam a pesquisar via celular, eles ainda estão muito indecisos, né? A maioria deles, então, 8 em cada 10, ainda não sabem aonde que eles vão comprar quando eles iniciam as buscas. Então, o mobile realmente é o grande primeiro ponto de contato que vocês podem ter com qualquer um dos seus consumidores, dos usuários que podem acabar entrando no negócio de vocês, né? E aqui, só para mostrar o quão grande ficou isso aqui eu estou pegando as buscas no Google que já estão no mobile. Então, 63% delas já estão no mobile. Então, é muito mais importante hoje ter uma boa resposta no celular do que no desktop, né? E aqui só trouxe 2 outras categorias que elas começam a puxar a média um pouco para cima. Então, 71% das buscas sobre beleza já estão no celular, né? E beleza é uma categoria muito inspiracional também. Eu não sei qual que é o negócio de vocês, mas, se for, é uma coisa muito, muito inspiracional. Você vê uma novela, você vê um filme, você vê qualquer notícia, você pode ver, putz, uma moça com aquele vestido, uma moça com aquela maquiagem, você pode ir ali procurar na hora. Então, tem um reflexo muito forte. Outra categoria de produtos infantis, principalmente para aqueles de bebê mesmo, né, no qual 73% das buscas estão no mobile. Então, o mobile realmente alterou a base da nossa conectividade com a internet, né? Você consegue ter um contato muito maior, né? Ele conseguiu extrapolar essa proporção, né? Segundo ponto, crise. Bom, enquanto as buscas enquanto a economia tropeçou, as buscas no Google ainda não tropeçaram. Bom, então aqui eu estou trazendo para vocês 3 dados, basicamente, em verde o varejo online, né? Em vermelho, o varejo off, e azul, as buscas. Você pode ver que, desde 2014, eles começam a cair, né? Então, eles têm uma queda muito forte, né? O varejo total passou até por meses de retração. Então, a economia encolheu mesmo, né? Mas, enquanto isso, no Google, as buscas cresceram, né? E até deram uma acelerada. Por que isso? Porque, na crise, você também começa a mudar o comportamento. E você fica mais consciente. Pensa você, putz, eu não sei aqui se algum de vocês passou por uma situação de perder um emprego ou conhece alguém, provavelmente vocês conhecem alguém que perdeu um emprego. Essa pessoa tem que mudar um pouco o hábito do consumo dela. Então, ela começa a gastar menos ou gastar de forma mais consciente, né? Então, uma categoria, não é uma categoria, mas se a gente pega todas as buscas que estão relacionadas a preço, as pessoas querendo saber quanto custa isso, quanto custa aquilo, aumentou. Nunca teve tão alta quanto agora. E no ano passado cresceu 40%, enquanto as buscas cresciam 25%, 30%. Então, realmente, esse comportamento está mudando, né? Quer dizer, está mudando não, já mudou para muitas pessoas, né? Hoje a gente tem quase que um pico de... A gente nunca teve tantos desempregados no país, né? Desempregados formais. Então, realmente, isso alterou o quanto que as pessoas estão aptas a consumir ou não, né? Além disso, outra alteração é no quesito... Você começa a ficar mais consciente e você para de gastar um pouco. Então, você começa a trazer para casa algumas coisas que você não fazia antes, né? Então, ao invés de jantar fora, você começa a fazer em casa, né? E a gente vê um reflexo disso muito simples, né? Tanto no YouTube, para as pessoas entenderem como que faz uma receita famosa, ou receita para fazer em casa no Google mesmo, né? O crescimento é absurdo, né? 61% no YouTube e 220% no Google. Então, realmente existe essa alteração do comportamento. A gente pode pegar outros exemplos do tipo, cresceram também buscas por usado ou novo. Então, ao invés de você comprar uma coisa nova, você vai atrás do usado, né? Porque você começa a ficar mais consciente, né? Até a questão que a gente estava comentando do hotel ou Airbnb, né? Você começa agora a pensar, pô, eu vou fazer aquela viagem, vou tentar dar uma segurada, em vez de ficar no hotel com aquele café da manhã delicioso, pô, eu pego um Airbnb e faço mesmo, né? Eu recebi hoje um negócio no WhatsApp falando do Airbnb, da Apple, da Amazon, de todas essas, qual é a mudança real no comportamento. Mas aqui ainda vale dizer, assim, quem aqui viveu inflação? Como que era? Não tinha que buscar todo dia. Eu era pequeno, mas meus pais eles iam no mercado quase todo dia. Não, agora o preço ali está mais barato, ali está mais barato. Agora a gente pode medir e falar, realmente tem mais busca. Vocês duvidam que tem mais busca quando tem crise? Né? Necessariamente a gente precisa viver com
o mesmo dinheirinho que a gente ganha comprando coisas bem mais simples e viver mais tempo com ele, não tem muito jeito. Então, a gente só olha aí a realidade da sociedade quando alguma coisa acontece e as buscas ficaram mais fáceis. Hoje, você não precisa ir em 3 supermercados para falar, beleza, vou comprar metade aqui, outra metade lá, e se sobrar alguma coisa, eu trago um sorvete da padaria para casa. Não é mais assim. Hoje, a gente já tem mais facilidade em buscar. Então, aí a gente entra no princípio básico da coisa. Eu sei que muitos de vocês devem ter uma experiência já grande com isso, mas a gente precisa partir de um princípio. E o princípio é, o que é conversão? Quem se arrisca? Vamos usar aqui, ó. Boa. Fala para o seu negócio. Ó, só não pega aqui para jogar. Só é nela mesmo, tá? Perfeito. Conversão é o que aconteceu no caso do namoro dele lá. Ele foi lá no molejo. E travou. Foi lá no molejo. Foi? Começou a fazer toda a estratégia de sedução dele. Ela caiu. 10 meses depois está aí convertida. É isso. Então, beleza. Essa é a conversão dele. Qual que é o seu negócio? Eu tenho um chalé, que é o mais alto do Brasil, que eu anuncio. Mais alto do Brasil, onde é? Em Campos? Chama Mirante 45, fica em Santo Antônio do Pinhal. Nossa. É o chalé mais alto do Brasil que eu alugo para temporadas. Boa, já tem o merchan aí, galera. Vamos para lá. A questão Vai ter o que é cupom de desconto conversão? também? Mirante45.com.br. Olha lá, viu? Olha aí. 1 ano de namoro, cara. Falta 2 meses, você pode ir lá, entendeu? Já vamos fazer uma parceria aí. Vamos negociar esse chalézinho aí. Boa. A questão é, a sua conversão, qual é do seu negócio? É você alugar, certo? Mas para o cara alugar, o que ele tem que fazer tudo antes? Peraí. Vai de novo a caixinha aí. Boa. Como eu tive vários anúncios que eu fiz no Google, fiz anúncios em outros no meu mailing pessoal, e fui construindo uma base já de 3 mil clientes fiéis, criando um programa de fidelidade com eles, uma régua de relacionamento, eu fui vendo realmente de onde vinham os canais melhores, se era público, se era privado, se era a partir de indicações. Perfeito. E aí eu acompanhava cada um deles na evolução deles no relacionamento comigo. E eu sinto que alguns estão suscetíveis a preços, outros querem experiência. E eu vou avaliando quando por exemplo, agora tem baixa temporada, eu abaixo o preço, aquele que está suscetível a preço. Tá bom, barato final de semana. Então, esse eu tenho que trabalhar diferente, de uma forma diferente para convertê-lo. Para ele aceitar pagar mais depois numa alta temporada. Já em julho, que é caríssimo, então, assim, o cara não. Ele está realmente com experiência única de os namorados, que é quando ele vai lá ano que vem com ela, vai ser um preço... Vamos pegar, acho que esse exemplo é muito legal para a gente já ilustrar. O que vai acontecer? Dia 15, eu vou completar 1 ano de namoro. Vamos supor, o que eu vou fazer com a Flávia? Para onde que a gente vai? Eu tenho essa ideia agora. Mas eu também tenho uma infinidade gigantesca de cidades para eu visitar. E até, depois que eu decido a cidade, milhares de hotéis ou chalés para escolher. Vamos supor que eu não conheço o seu ainda, não, que no final eu vou fechar. Mas vamos supor que eu ainda não conheça. Eu preciso primeiro decidir para onde eu vou, né? E para decidir para onde eu vou, provavelmente eu vou perguntar para amigos, né? Posso perguntar para putz, onde você foi, onde você levou tal pessoa, quando vocês fizeram alguma coisa especial, o que tem na cidade e tudo mais. Então, para eu decidir para onde eu levo a Flávia, vocês podem pensar em qualquer presente que vocês já deram, existe um caminho para chegar até lá, né? E o que a gente está trazendo aqui para vocês é exatamente esse caminho. Então, achei que ficou muito... seu exemplo foi muito bom. Não foi combinado, hein? Depois você fala no final que não foi combinado, hein, bicho? Bom, quem tem algum outro tipo de negócio que não seja vender? Assinatura é venda, tudo é venda. Era isso que eu queria ouvir, tudo é venda. Mas a questão é, exatamente, se vendeu bem o rico, né? A questão é, quais são os passos para chegar nessa venda? Então, o que a gente precisa fazer para a gente ter a venda? Certo? Um carro você compra igual você compra uma camiseta? Você compra produto de limpeza assim como você compra comida? Então a questão é, você precisa entender qual que é o caminho que esse cara vai fazer para comprar e começar a medir isso tudo. Então, quando o nosso amigo ele fala, eu quero entender o comportamento dele para ver quem quer o preço, quem quer qualidade, quem quer atendimento.
E aí eu preciso começar a entender esse tipo de coisa. Então, para entender quem que é preço, quem que é qualidade, são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, ele ali deve ser um cara que gosta de lead. Ah, beleza, vai lá, se cadastra, eu te mando um orçamento sobre o meu local, o meu hotel. Então, não é a venda primeiro que eu vou medir. Primeiro eu tenho que medir quantas pessoas estão me pedindo lead. Quantas pessoas estão me pedindo orçamento. Depois, elas vão responder. Vão falar, ó, tal, não sei o quê, tem alguma negociação? E aí eu preciso medir isso também. Quantas pessoas responderam, o que elas perguntaram? Né? Ou, quando elas vão no meu site, qual que é a página mais visitada? É a página de preço? É a página do meu ambiente? É a página da localização? O que elas estão procurando? Então, quanto mais eu conseguir saber do meu consumidor, mais fácil vai ser para vender para ele. Porque nada mais é do que aquela iscazinha, velha iscazinha do passarinho, né? A gaiolinha, ele deixava a comidinha lá dentro, entrava, peguei. Então, quanto mais eu souber, para alguns, um pop-up, todo mundo fala, ah, pop-up, diminui a qualidade, não sei o quê. É verdade, diminui a qualidade, mas às vezes é o seu negócio. O cara está indo embora da página, você oferece para ele 20% de desconto se ele comprar agora. Quem gosta de preço vai gostar de 20% de desconto. Agora, quem quer qualidade vai olhar para aquele pop-up e ele vai falar, nossa, que coisa horrível, o cara faz tudo por dinheiro. Então, a questão é entender, é trazer a conversão muito mais simples do que a venda. A conversão, a gente precisa entender outros pontos, né? A venda, no total, ela acontece derivada de vários comportamentos, onde ele viu, com quem ele viu, se algum amigo falou. Quem de vocês deixou de comprar, ou, é claro, não todas as vezes, mas sem perguntar para um amigo próximo, uma pessoa de confiança? Se o cara falar para você, não compra, é ruim, você vai comprar? Pode ter 1 milhão de avaliação boa no Facebook. Pode ter 1 milhão de avaliação boa no Google. Seu amigo está falando, meu, fui lá, nossa, porcaria. Você vai lá testar? Falar, não, vou lá, vou gastar porque eu gosto. Não vai, certo? Então, medindo essas coisas, a gente começa a entender um pouco mais o comportamento do cliente. E aí, hoje, a gente vai falar, basicamente, de 2 deles. Claro, começa pelo mais simples. A gente chega no Attribution 360, que é talvez a ferramenta mais complexa, ou com mais derivadas que se tem hoje, mas hoje a gente vai falar dos básicos AdWords e Analytics, que hoje a gente chama Analytics de, né, é o básico para você saber. Quando, em algum tempo atrás, ele era uma ferramenta super complexa e tudo mais, hoje é o mínimo que a gente fala, para você entender do comportamento, você precisa saber analisar as coisas pelo Analytics. E aí, quem de vocês se arrisca a falar o ciclo de venda? Quem sabe o ciclo de venda do produto? Quanto tempo demora? Vamos lá, você mesmo. Fala o seu nome já e sua empresa também, para ter jabá para todo mundo, hein? Boa, obrigado. Olá, eu sou um consultor de Analytics. No caso, o ciclo de venda, por exemplo, é quanto tempo demora para a pessoa converter em tal produto. Então, de repente, você tem um lead, você vê se aquele lead converteu no mês do lead. Ou quanto tempo ele demora para poder converter, você fica medindo isso pelos canais digitais. Perfeito. E o seu, qual que é? O seu ciclo de venda, geralmente? Não, no momento eu estou procurando, eu mexo com Big Data. Ok. Mas fechado. Alguém tem aí um negócio que falaria meu ciclo de venda? Joga para lá, por favor. Boa, obrigado. William, eu sou gerente de contas Google e para o meu cliente, Dometic, que é a adega, frigobar, todas essas parafernália tudo aí, ele leva de 7 a 14 dias, desde quando ele faz a primeira interação. Ou aí pode ser por display, por remarketing, próprio AdWords, leva de 7 a 14 dias. Perfeito. E as interações dele são sempre via site ou você sabe se ele entra em contato, se ele manda e-mail, como é que funciona isso? Quais são as interações além dos canais de advertisement, né, de anúncio? Você sabe, tipo, no site, ele visita quantas páginas, ou o cara que vai comprar, ele geralmente ele coloca no carrinho, depois ele volta, ele consulta preço. Você tem essa ideia de como funciona ou não? Eu vejo mais pelo caminho mesmo, pelo próprio Analytics. Ele acessou, beleza, ele veio, depois ele acessou a página do carrinho, aí ele desistiu, pelo funil dá para saber quantos Perfeito. Desistiram, depois ele voltou, depois de quantos dias ele foi, aí
usa o Hotmart da vida, aí vai, o Hotjar, Tem um monte de coisas para usar. Que aí vai embora. Exato. E aí é que tá, você tem 1 milhão de coisas, porque você vai ter cliente novo todo dia, e cada um vai se comportar de um jeito. E aí você vai começando a colocar em clusterzinhos e entender, ok, eu posso vender desse jeito para esse tipo de público, daquele jeito para outro tipo de público. Então, tem gente que vai procurar uma coisa, tem gente que vai procurar outra. Às vezes você cobra R$30 no frete e cobra mais barato no vinho. Depois você vai em outra loja, o cara cobra metade do preço do frete, mas o vinho é mais caro. Se ele olha para o frete como uma coisa que ele não vê valor, eu tenho um monte de amigo meu que olha e fala, meu, frete é caro, não vou comprar. Vocês desistem de comprar, às vezes, por causa do frete? Entende? Então, a gente tem que começar a pegar, a gente não vai ter um usuário que vai falar assim, esse cara não comprou por causa do frete. Você não vai saber isso, porque ele não vai responder para você. Mas você tem que começar a interpretar e fazer os testes, né? Fazer as mudanças lá. Beleza, se eu baixar o preço do frete, aumentar um pouquinho o preço do meu vinho, será que eu vendo mais? Ou vice-versa, se eu abaixar um pouco o preço do vinho e colocar mais um pouco no frete. Então, tem essas coisas que a gente tem que começar a entender, e aí são mudanças que não são drásticas, mas mudanças no site que fazem a diferença. Então, exatamente assim como você falou, isso aqui é um relatório que ele vai ter tanto no AdWords quanto no Analytics. Aqui é um print que ele vem do AdWords, né? Vocês conhecem esse relatório? Que é o de quantos pontos de contato leva até a compra. Quem aí conhece? Oi? Não, tem no antigo. Não é no novo, não. Tem no antigo. Então, acho que eu vi poucas mãos. Isso aqui é muito interessante para vocês entenderem como que está o negócio de vocês. Para esse cliente aqui em específico, 64% das vendas possuem 2 ou mais pontos de contato. O que significa isso? Na hora que a gente for entrar mais para falar de modelo de atribuição, vocês vão ver que quase todo mundo, e provavelmente todos vocês, medem pelo último clique. O que vocês fazem, vocês acreditam toda aquela venda para aquele último ponto de contato. Caso esse cliente esteja fazendo isso, 64% das vendas ele está medindo de forma errada. Ele está ignorando que houveram outros pontos de contato até chegar nessa conversão. Então, isso aqui acho que é uma primeira grande lição. Assim, a primeira que, se a gente puder passar para vocês, é que o comportamento mudou, ele é mais plural. E a segunda é analise para ver qual que é o caso de vocês. Aqui é um relatório que vocês podem ir em ferramentas, atribuição. Vocês vão chegar nesse caminho aqui, onde está ali naquele print ali à esquerda. E depois vocês conseguem ver exatamente quantos pontos de contato demorou para o usuário converter. Aí é um negócio que, por exemplo, o cara que ele quer vender rápido, ele olha e vê 35% das vendas deles vem no primeiro contato. Você vai deixar 64% para trás? É muito mais difícil de você vender para a grande maioria do público. Ponto. Né? Se fosse fácil, todo mundo era bilionário. Abri meu pastel ali e estou vendendo para todo mundo. Não é assim que funciona. Então, como é que eu trabalho esses outros pontos? Ou como é que eu entendo, basicamente, esses modelos de atribuição que o Rico vai dizer, no sentido de, ok, eu tenho uma grande parcela que compra na primeira interação, seja por impulso, seja porque já está com a cabeça decidida, enfim, seja lá o que for, mas o dobro disso está comprando a partir da segunda só. E tenho lá embaixo 5% das minhas vendas que vem de 12 ou mais interações. Vocês vão deixar 5% para trás das suas vendas? Vai. É isso. Bom, então aí a gente vai entrar exatamente agora nos modelos de atribuição. E o que é isso? O que era isso que estava até no nome da apresentação, né? O modelo de atribuição, basicamente, é a regra que vai definir qual é o crédito de cada ponto de contato teve até a conversão final. Né? Então, aqui a gente vai começar agora uma parte um pouquinho mais teórica, né? Mas, caso vocês tenham dúvida, por favor, vocês já podem começar. E aí, aqui eu vou pegar um caminho... Esse aqui foi o que eu tinha feito, mas se vocês quiserem, a gente pode até trabalhar com exemplos de vocês. Esse, o da viagem, que poderia ser. Mas esse aqui, ó, presente Dia dos Pais. Bom, Dia dos Pais... Foi aí, agora a gente eu tinha que pensar num presente. Falei, vou dar uma camiseta. Vou olhar uma camiseta polo. Olhei, não gostei, quero camisa. Decidi pela camisa, fiz outras buscas no celular. No final, decidi que eu quero uma camisa reserva e ela é GG, porque meu pai é alto pra caramba, então converti. Esse aqui é um caminho. É uma pessoa que usou o Google 4 vezes até chegar à conversão, buscou 4 vezes e entrou 4 vezes no mesmo site. Pode ter entrado em vários sites no meio do caminho. E aí, aqui...
esses aqui são os modelos. Então, o que a gente vai fazer agora? Um exercício de passar nos modelos para entender como que cada modelo atribuiria essa conversão nesse mesmo caminho. Então, 4 pontos de contato com diversos devices, com 2 devices diferentes, né? No qual você teve 4 pontos de contato com uma marca. Tá? Vamos começar. Last click, que é o último clique, que é o que acho que todo mundo aqui deve estar usando. Esse modelo, o que ele faz? Ele só vai falar o último ponto de contato que foi o responsável por essa conversão. Então, ele vai ignorar todos esses pontos aqui. E todo o investimento que você fez aqui, que teve uma influência para o cara decidir que ele queria esse produto, ele vai ser ignorado. Né? E aí, você começa a parar e se vocês começam, provavelmente vocês vão otimizar suas campanhas e tudo mais, vocês vão ver que essa campanha só deu a conversão. O problema é que, para chegar aqui, teve a influência dessas aqui. Aí vocês começam a cortar o investimento aqui, aqui e aqui, deixar só aqui. O ponto é que vocês acabam podendo ter pego o cliente aqui, no momento em que ele estava pensando no presente. Imagina se, na hora que eu olho camiseta polo, eu não achasse uma camiseta legal e pensasse, não, vou dar um perfume, sei lá. Mudo, sei lá, meu pai, ou qualquer outro produto, falar, não vou dar um whisky para ele, que ele gosta de beber, vou dar um whisky. E aí, no final, você poderia ter perdido tudo isso aqui. Então, é exatamente isso que a gente vai começar a olhar agora, quais modelos podem ajudar vocês a entender melhor os caminhos, né, e acreditar eles de uma forma um pouco mais diferente. Um dos maiores erros que acontece aí é a hora que a gente olha para a camisa reserva GG, na palavra-chave, e vê que ela está com o maior número de conversões e fala, é isso. Essa palavra-chave aqui eu vou colocar o bid lá em cima porque ela está convertendo. É ela que converteu? Ou seja, a presente do Dia dos Pais, que às vezes você tem um monte de cliques lá e não tem tanta conversão, você não está dando valor nenhum. E é ela que realmente está começando tudo. Ela mostrou, talvez, para o cara a camiseta polo, depois mostrou a camisa, aí ele chegou e olhou, beleza, a reserva estava dentro da busca do presente de Dia dos Pais. Então, por que é importante eu entender todo o caminho? Porque, às vezes, eu vou começar a minha campanha por camisa reserva GG achando que é a melhor opção, e não é. Eu só vou chegar ali quando eu entender que ele quer aqui. Entende? Todo o caminho tem que ser traçado para isso. Né? Então, aqui no meio, ele pode ter visto a camiseta polo, um display. E não a palavra-chave. E aí? Você vai falar que o display dá muita impressão. Não está convertendo nada. Não é geralmente assim que funciona? Quem que trabalha com cliente com AdWords, além de você? Quem mais? Como é que funciona? Não é assim? Não é? O display só dá impressão. Olha o CTR como é baixo. Olha, 0, qualquer coisa. Isso aqui é horrível, menina. Não é? Então, é assim, gente, a gente precisa... Esse é o ponto, é a gente chegar no entendimento de que tudo é importante. Né? Nada é feito à toa. Claro, tem muita coisa de display que não vai funcionar. Mas o que funciona, a gente precisa entender e dar valor para isso. Bom, falar que aquele cara comprou por causa da camisa reserva é a mesma coisa que falar que eu estou com a Flávia por causa da última mensagem que eu mandei para ela, né? Que é o último ponto de interação que eu fiz com ela, então ele é o responsável por a gente estar junto. Agora vamos começar a entender os outros modelos. Tem um modelo muito interessante que ele chama de redução de tempo. O que ele vai fazer? Ele vai começar a dar mais importância para os últimos pontos e ele vai decrescendo até chegar nos primeiros pontos. Então, nesse caso, eu não falaria que eu tive uma conversão para essa palavra. Eu ia falar que eu tenho 0,4 para esse ponto de contato aqui, 0,3 para esse, 0,2 para esse, 10% para aquele. Né? Então, ele vai caindo pouco a pouco. Tudo bem? Ele é um modelo que, se você for pensar, você quer começar a medir outros pontos de contato, mas ainda está um pouco inseguro, ele é interessante porque ele ainda... ele vai dar muita valorização para esse último ponto. Alguma dúvida? Não? Não, então ele é um modelo que ele é interessante nesse ponto, porque ele ainda pesa muito para os últimos pontos de interação, que podem ser os que fizeram a cabeça daquele consumidor. Um outro modelo, e esse modelo eu gosto bastante, é o com base na posição. Né? No qual, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir 40% para o primeiro ponto de contato, 40% para o último ponto de contato, e aí ele vai distribuir igualmente,
igualmente entre os pontos de contatos do meio. Então, o que ele faz? Ele premia qual que foi o primeiro ponto de contato daquele usuário, né? Então, ele fala, putz, tem que ter um crédito aqui, porque esse cara descobriu esse site graças a esse ponto de contato, né? E também ele fala, bom, o último ponto é sempre muito importante, então também ele merece uma boa parte do crédito. E o resto no meio ele vai distribuindo. Se tivessem 5 pontos aqui, 5 buscas até chegar na conversão, seria, ao invés de 10%, seria 0,66%, 6,6666. Isso. Né? Então, ele vai distribuindo igualmente nos pontos de contatos do meio. E aí a gente vai para o modelo mais interessante do Google. O Google ele investe muito na medição de dados e de uma forma que você consiga usar esses dados da melhor forma possível. E aí ele desenvolveu um modelo que chama Orientado a Dados, que é muito, muito, muito foda, que é uma das grandes apostas assim do Google, porque eu vou passar aqui o passo a passo como que ele é construído. É um pouco mais chatinho, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, tá bom? O que ele vai fazer? Esse modelo orientado a dados, ele compara caminhos de conversão. Então, vamos pegar esse caminho nosso aqui, dessas 4 buscas até chegar lá. Para esse caminho aqui, todos os usuários que fizeram exatamente esse caminho, vamos supor que tiveram 100 usuários que fizeram isso. 25 converteram, 75 não. Então, ele vai falar que a taxa de conversão desse caminho é 25%. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai comparar esse modelo com um modelo muito, muito parecido, excluindo um ponto de contato. Então, ao invés dessas 4 buscas, ele vai fazer 3 buscas. E aí, eu vou ver, putz, quando os usuários fizeram essas 3 buscas, a taxa de conversão desse caminho foi 10. O que ele vai falar? Então, esse ponto de contato, que não apareceu aqui e apareceu ali, ele incrementou o caminho de forma que ele subisse a conversão dele. Então, o que ele vai fazer é bater exatamente um caminho com outros muito parecidos, excluindo um ponto de contato, para entender quanto que cada um incrementa no caminho da conversão. E aí ele vai fazendo isso sistematicamente para cada ponto, e no final ele vai entender que, bom, o primeiro ponto ele é importante, o crédito dele é de 37%, o segundo 12,5%, o terceiro 25% e o último 50%. Então, ele entende exatamente qual foi a incrementalidade de cada ponto de contato que o usuário teve com você. E ele, muito diferente dos outros, ele é a forma mais robusta que tem para medir um negócio. Esse modelo está disponível no AdWords, né? Acho que para quase todo mundo. Só que no Analytics ele não está disponível. No Analytics ele faz a mesma coisa e até com outras mídias. O ponto é que só no Analytics pago. Então, na versão free, que vocês eu acho que todo mundo deve, se vocês têm, deve ser a free, ele não está lá. Já tem uma pergunta, mas no AdWords ele está. Ih, caramba. Deixa eu chegar mais perto. Bom, cara, minha pergunta é o seguinte, ela sempre compara, nesse caso aí, do maior caminho para o menor caminho, nesse caso? Porque, assim, você mostrou um exemplo que tem 4, mas se a gente tiver um exemplo com, sei lá, 20, então ela sempre vai comparar do maior até o ponto que só sobre, no caso do seu exemplo. Vai comparar todos esse 20 com outros de 19, no qual vai ter menos um ponto de cada um das fases. Então, ele compara primeiro, tirando o primeiro ponto, tirando o segundo, tirando o terceiro, tirando o quarto, tirando o quinto. Ele sempre compara com o menor. Entendeu? E aí, para ele falar, putz, para ter, devido ao incremento que aquele ponto adicionou naquele caminho de conversão, o crédito que ele tem que ter é aquele ali. Entendeu? Mais alguma dúvida? Eu sei que isso aqui é meio complexo. Olha, ó. É difícil mesmo pra caramba, mas se vocês tiverem, por favor, perguntem. No caminho, pela campanha, só deixar bem resumido, eu criei 2 campanhas, uma de brand, uma bem institucional, onde está lá, frigobar Dometic, sei lá, C40, raio que seja, e frigobar, 6 garrafas, que não sei o quê, e tal.
como o cliente ele procura muito pelo produto, então ele procura lá, aparece o anúncio, seja no display, seja onde for, ele clicou, aí ele acessou, depois acessou, procurou outro, clicou também, tal. Depois ele conheceu a marca, Dometic, ele já conheceu a loja, e ele coloca o nome, Frigobar Dometic, aí aparece o anúncio institucional. E o institucional, tecnicamente, é o que está mais convertendo, porque de todo o caminho ele é o último. Então, nesse caso, ele vai me dizer, pô, ele pesquisou primeiro 6 garrafas, depois ele pesquisou 12 garrafas, depois ele conheceu a loja e pesquisou frigobar 6 garrafas Dometic e converteu tal. Então, ele vai falar, esse aqui, esse caminho tá legal, esse. Basicamente isso? Isso. É mais ou menos assim. Tem 2 pontos. Para que o Google meça isso aqui, ele tem que ter buscado e clicado na sua loja. Tá? Caso contrário, ele não vai entender que aquele cliente passou por ali. E ele não, se ele fez a busca 12, como é que é? Frigobar, XPTO, e não clicou em você, ele não vai usar isso para distribuir, porque não teve o ponto de contato, né? Porque não teve a ação dele entrar, então ele não consegue ver que o usuário passou por ali, né? Então você não tem esse dado que ele fez a busca antes, tudo bem? E aí o que ele vai fazer é exatamente isso, dos pontos de contato, ele vai entender qual que foi o melhor e pior e vai distribuir. No seu caso, provavelmente, a conversão estava indo inteirinho para a marca mais frigobar. Desculpa, eu não consegui guardar. E aí, na hora que você coloca contra esse modelo, o que vai acontecer? Provavelmente, essa conversão vai diminuir, então essa campanha de branding pode ser que ela perca um pouco de valor para outras campanhas que são mais de consideração, que fizeram o usuário tomar essa decisão, comecem a ganhar valor. Entendeu? Então, você simplesmente está redistribuindo as conversões entre a conta. Beleza? Uma dúvida? Nesse cálculo aí que você faz, tem 125%, não tem 100%. Então... Não, aqui embaixo? Se você soma todos os porcentagens, dá 125%. Não, tá certo. Aqui foi um erro meu, porque eu peguei um caminho maior e tentei só fazer. Mas o caminho vai dar 100. Tinha que dar 1%. Mas 100%. então, qual afetaria ali? O último, o primeiro, o segundo? Porque você começou com o primeiro, né? Oi? Você começou com o primeiro. Que o exercício eu só fiz para o primeiro. Esse aqui foi só um exemplo que a gente fez, mas na hora que ele faz a conta... Nossa, eu nem tinha reparado. Desculpem aí, gente, isso aí foi um erro meu na hora de criar o exemplo. Né? Mas é que isso aqui o Google vai fazer e, no final, a conversão vai ser sempre 1. Tá? Ele não vai aumentar as conversões, ele só vai redistribuir. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Acho que o grande negócio aqui é a gente trazer também para um exemplo que... Imagina um cara que vende carro. Quantos pontos de interação esse cara tem com o mesmo cliente? Quanto tempo você demora para comprar um carro? Quanto? 4 meses. Quem mais? Vamos, gente! Estamos na metade ainda, vocês vão ter que escutar a gente falando. Mais 1 hora, não tem jeito. Melhor vocês interagirem. Então, assim, pensa, você vai lá comprar o carro. Aí o cara, beleza, ele tem o primeiro contato que ele vai mostrar o carro. Ele não sabe o que você quer no carro. Porque você não vai chegar lá e falar assim, eu quero esse por esse preço. Vai? Todo mundo guarda um segredinho na hora de comprar. Se esse carro tivesse apoio de braço, eu acho que eu compraria agora. Entende? Então, esse cara, a partir do momento que ele entende qual que é o caminho, a mágica está na mão dele. Beleza. Por isso que os vendedores com maior tempo de experiência sabem mais o que falar, na hora que falar, que hora que é discussão de dinheiro, que hora que não é. Por quê? Porque ele tem tudo isso aqui mapeado na cabeça dele. Então, quando a gente tem um ponto de interação que é mais importante eu falar do dinheiro ou é mais importante eu falar das utilidades que o cara gosta? É mais importante eu falar quanto tempo demora para chegar o carro ou é mais importante eu falar que eu tenho todas as cores com bolinhas, se ele quiser, e a placa ele pode escolher? Entende? A importância das interações é essa. Eu vou deixar, talvez, as coisas, dependendo do meu ciclo de venda, as coisas menos importantes ou que podem afetar mais o negócio, para o final. Por quê? Porque o cara já vai estar totalmente certo do que ele vai fazer. Adorei o carro aqui cinza, com apoio de braço, teto solar, é esse que eu quero. Chegou no final, vai demorar 1 mês e meio para chegar. Você vai desistir? Não mente.
né? Você vai ficar, porque já resolvi tudo, agora eu vou jogar tudo no lixo. Então, qual que é a parte mais importante? Vou deixar para onde? Qual que é a interação que eu vou dar mais valor? A melhor interação é a mesma venda final? A hora que eu cheguei, mostrei o contratinho lá, você vai pagar em 48 parcelas, está aqui o seu travesseiro para você dormir a partir de hoje. Essa é a mais importante? Não, certo? Não é? É isso. Você vê como que é? Se tiver, imagina chega um cardeiro na sua casa com um travesseiro bom, com torpilo lá e tal. Aí que legal. É uma boa ideia. Mas esse é o ponto, é você começar a entender os seus pontos de interação. E para tudo serve isso. Comprar roupa é a mesma coisa, comprar sapato é a mesma coisa, qualquer tipo de compra é a mesma coisa. Todos têm um motivo para estar comprando. A partir do momento que você descobre qual que é a hora que ele realmente decide, ou o que eu tenho que fazer no caminho todo para depois falar os contras, quem está com a mágica na mão é a gente. Então, o poder das métricas é exatamente te dizer que cada passo é importante e tem lá a sua relevância, mas você precisa entender onde você pode atuar mais. Então, no seu caso, talvez, ele reconheceu a marca. Então, a marca é mais importante para você? Você está fazendo campanha de YouTube? Você está fazendo display? Você está divulgando a sua marca? Entende? É igual, tem uma marca de ar-condicionado que chama Pingolino, acho que é. Que, é a mais cara. Você olha lá, você fala, meu Jesus Cristo, é muito caro comparado a qualquer outro. Só que é muito bom. Eu não conhecia. Eu fui conhecer porque eu vi um vídeo deles lá e tal, não sei o quê. Pô, legal. Mas isso é uma questão de trabalhar o que você precisa fortificar. Você não precisa falar que você tem de 12 ou 6 garrafas. Isso todos os seus concorrentes têm, ou não? Certo? Então, o que vai diferenciar você ou é sua marca, é sua qualidade, enfim. Coisas relacionadas ao que a marca traz. Não o poder disso, porque isso todo mundo tem. Então, beleza, o meu frigobar ele tem lá a temperatura digital. Ele é preto, fosco, black piano, lá. Entende? Então, é esse tipo de coisa. Você precisa entender o que cada um quer. E aí fica muito mais fácil de você agir olhando as métricas. Bom, e quando a gente usa o orientado a dados, que no Google ele tem esse nome de DDA, a gente vê que clientes que começaram a utilizar, eles começam a ter um desempenho um pouco maior, né? Então, esse aqui é um número que a gente tem para qualquer mercado, né? Então, ele geralmente gera mais 5% de conversões com um custo por aquisição muito similar. E não é só... E esse número, é claro que ele é lá de fora. Não só as grandes empresas já estão usando, tem algumas outras empresas que já começaram, e queria trazer o exemplo aqui do Purple Bricks. Eu até trouxe a cotação, o quote em inglês, né, que ele fez, que isso aqui é uma empresa que é do ramo de real estate, né? Então, acho que tem alguns de vocês aqui também, eu dei uma olhadinha, acho que central de vendas, tem alguém da central de vendas aí? Alguma coisa assim? Plataforma de vendas. Plataforma de vendas, né? Então, aqui é um exemplo também do mercado de vocês. Tá. Então, é um exemplo do mercado de vocês que, é uma indústria que ainda está se desenvolvendo no digital, né? Essa aqui é uma empresa, acho que, se não me engano, britânica, no qual eles começaram a utilizar o DDA para melhor entender, o orientado a dados, para melhor entender como que são os pontos de contato até chegar no lead, né? Que provavelmente de vocês é um lead, que vai gerar a conversão, e eles tiveram 28% mais conversões. E eles não são tão grandes. E o caso deles está até aberto. No Google, se vocês quiserem entrar no Think with Google, o site que tem vários cases, vocês vão conseguir ver o caso deles com detalhe. Então, o ponto é assim, não é só para os grandes, não é só para os pequenos, acho que todo mundo pode fazer isso. Principalmente aqueles que têm vários pontos de contato. Né? Você quer fazer uma pergunta? É o custo por aquisição. Cost per acquisition. Tá? Então, nesse caso aqui, eles conseguiram ter esse incremento de conversões, até com um CPA muito parecido. Né? Mais dúvidas? Tem uma, não sei se é o caso aqui, mas vamos tentar explorar. A gente precisa entender a jornada do cliente, precisa entender os pontos de contato, precisa entender qual converte mais, ou qual tem mais relevância para a conversão. Vou dar um exemplo da indústria nossa aqui. A gente tem um ciclo de venda de 6 meses, a gente vende equipamentos de tecnologia para grandes empresas.
A gente tem uma estratégia que está começando agora a ficar mais digital, mas ela era muito baseada em eventos, outras coisas que a gente fazia de ação de marketing, visitas a clientes, um monte de coisas. Existe alguma maneira da gente tentar equalizar, em termos de parâmetro, as outras ações que estão fora do digital, para que a gente também coloque num modelo e consiga avaliar tudo junto, para que esses pontos de contato que estão fora do digital entrem e a gente consiga também tentar equalizar os parâmetros para ter a relevância igual e estabelecer uma estratégia? Não sei se deu para entender a pergunta. É possível subir informações offline para o online. Via Analytics, vocês conseguem fazer isso, principalmente que se isso for uma conversão. Eu não sei se nem todos os dados a gente conseguiria subir. Vamos supor que você fez um evento e você falou com tal pessoa. Pensando assim, eu não sei, mas assim, vamos supor, nesse caso aqui, a conversão vai ser no off. Isso. Você poderia... você consegue subir isso aqui, geralmente a gente atrela isso a algum ponto do online, né? Você precisa ter um caminho. Então, se esse cara, por algum momento antes, já teve no online, a gente consegue começar a entender melhor. Porque vamos supor esse mercado aqui, ele vai gerar na internet, você não vai alugar um apartamento, mas você vai gerar um lead e no final a pessoa vai falar com, pode ser um representante seu, ou aqui no caso do Purple Bricks. Queria alugar um apartamento, fui lá, gerei um lead, aí alguém lá da corretora vai vir falar comigo. E aí no final, se eu fechar esse lead, você consegue subir essa informação de volta para o AdWords. Ele vai falar, aquele cara que veio aqui, buscou isso, no final converteu. Isso a gente consegue fazer porque a gente começa a ligar os pontos. Agora, um ponto isolado, como uma feira que talvez não tenha uma influência antes do on, fica muito difícil da gente subir essa informação e entender como que ela se conecta com os outros pontos. A gente precisa ter um elo entre eles, para entender que aquele cara foi o mesmo que buscou antes. Porque o usuário você não vai identificar. Né? A gente precisa criar esse elo. Uma vez criado esse elo, como nesse caso aqui que eu acabei de exemplificar, é possível. Mas não existe uma ferramenta hoje que vocês conheçam que eu possa equalizar a informação do off, do on para... Se tiver o elo, você pode usar o Analytics. Você... Então, se você utilizar um CRM, por exemplo, o HubSpot, que é free, você pode pegar as informações online, pegar as informações offline, dar um match nessas informações e jogar num dashboard, tipo um Safe, e ter isso numa TV para você ver diariamente. Obrigado. Pronto. Tá vendo? Tem alguém que sabe. O grande ponto é você ter uma ligação entre eles, né? Você precisa, em algum ponto, ligar aquele usuário que aquele usuário já teve no on, foi o mesmo que você falou com ele no off, né? O momento que você conseguir essa chave, né, você fala, puta, aquele cara é esse aqui, aí você consegue fazer essas coisas e consegue medir. Talvez o que seja mais fácil é você redesenhar o processo. Então, ok, eu tenho hoje vendedores de rua. Eu tenho lá uma lista de clientes que eles vão atender. Perfeito. Esses caras não tendem a entrar no seu site novamente, porque eles já te conhecem, eles têm um vendedor de rua. Agora, como é que eu trago isso para dentro de forma mais fácil? Eu capto são alguns leads no meu site, esse site eu passo por um pre-sales, alguma coisa do gênero, e aí jogo para os caras irem visitar e eles me trazem o resultado. Então, não sei se é mais fácil você querer trazer tudo para cá ou redesenhar. Ok, tenho todos esses dados, agora vou redesenhar a minha estrutura de vendas para ter a rua e deles me trazerem a resposta. O porquê da pergunta é porque, pelo que eu estou entendendo, os modelos hoje eles estão desenhados, obviamente, teria que ser assim mesmo, para os caminhos, digamos assim, digitais. E tem mais é que ser assim mesmo, porque é isso que nós estamos falando aqui, esse é o assunto e tudo mais. Mas é isso que traz um pouco de dúvida para a gente, porque, às vezes, analisando um caminho digital convencional, que é o que deveria desenhar para a empresa, me falta, por causa da característica do negócio, algum ponto que a gente já é tradicional de sucesso offline. Então, eu não consigo fazer uma análise puramente digital para saber onde eu vou investir o dinheiro, né? De repente, eu uso um modelo diferente do que você colocou de atribuição agora, pego só o primeiro e o segundo acesso do cara, ou o primeiro e o segundo interação que eu tenho, jogo todo o meu dinheiro lá e o resto eu jogo no off, eu não sei. Como desenhar um modelo tentando utilizar essa inteligência que vocês estão colocando, que eu achei muito legal, mas também contemplando outras ações de
de marketing. Né? Quanto mais você conhecer do seu negócio, mais fácil vai ser. A questão é, se eu falasse 10 anos atrás que o vendedor de rua podia ser algo que acabasse, era utópico, né? Imagina como que isso vai acontecer. E hoje, se você consegue automatizar seu site de forma... Óbvio, tem coisas que a gente vai demorar muito tempo, mas tem coisas que estão aí. Do tipo, a Amazon criou um botãozinho que você só aperta na sua geladeira, que ele está ligado no seu Wi-Fi, e ele compra o que você quiser. Então, assim, o Walmart está acabando de lançar uma parceria de shopping com o Google, que eles vão fazer pelo Google Home. Então, você já vai ter as características lá, todos os produtos do Walmart. Você vai falar, quero comprar tal coisa. O preço é tanto, tal, chega em tantos dias. Confere? Confere. Pô, ele compra para você. Então, a evolução tende a dizer, ou o que a gente consegue, né, na minha opinião, em algum momento, a venda de rua vai ser uma coisa bem menor, assim, vão ser atendimentos mais pontuais. Então, nesse ponto, para você começar a traduzir tudo isso, mais fácil você desenhar algo que, ok, vindo do digital, o que não vier, você vai ter que controlar de outra maneira, mas hoje a mais fácil é vir digital. Então, ok, vindo do digital, como é que eu pontuo tudo isso e escalo, ok, o que é quente, o que não é, o que é bom, o que não é, e aí passo para o meu vendedor. E o grande ponto é ter essa chave que você vai ligar, vai falar, puta, esse cara que eu estou falando com ele no off, ele vai ser aquele cara do on. Uma vez que você consiga fazer isso, você vai ter essa você consegue subir de volta essa informação e aí tomar ação sobre isso. Mas o grande coringa do baralho é saber isso. Que aquele cara já esteve no on. Quem é aquele cara no on? Uma vez que você saiba isso, dá para a gente voltar essas informações. E aí tem que ver como que você está armazenando suas informações, principalmente do off. Uma vez que a gente juntar, você consegue fazer, tá bom? Mais alguma dúvida? A gente tem mais uns. Podemos? Pode mandar. Então, eu sou muito leiga no assunto já, para começar a explicar, porque a minha pergunta vai ser boba. A questão é a seguinte, então tá bom. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha um link numa academia de ginástica do meu tema. E aí o cara chegou em mim pela academia. Então, tem determinadas informações que ele vai buscar que são diferentes de quem veio de outro caminho, por exemplo. Eu vou traçar todo esse caminho de onde o sujeito veio até fechar a compra. É isso que eu vou conseguir fazer. E aí eu vou conseguir entender, no momento, como é que eu vou, por exemplo, do que vem para lá, o que converte daquele outro caminho, vem outras coisas e converte em outras coisas. Tá bom. E esse traço inteiro, quando eu faço, toda a ferramenta vem com essa informação completa do caminho inteiro que o sujeito fez até fazer a conversão. Uhum. Toda vez que algum usuário entra no seu site, se a gente vai falando do Analytics, independentemente da mídia que você usou para ativá-lo e ele entrar no seu site, você consegue ter esse caminho. Se você lembrar naquele slide, bem no comecinho das 250 interações, aquilo ali é um relatório que tem cada ponto de contato que aquele cara fez para entrar no seu site. Então, você consegue ver exatamente quais são os pontos ou quais são os caminhos mais utilizados pelos usuários do seu site. Então, qual que é o caminho deles até a conversão? Por onde ele passou antes de chegar aqui? Entendeu? Então, você consegue ver tudo isso no relatório. Tá? Sabe o velho boca a boca? Que você tinha um amigo que tem um negócio que te indicou? Essa métrica agora você consegue saber que ele te indicou. Então, veio do site tal, que você tem a parceria, e você vai falar, pô, esse site, eu comprei o espaço ali, pô, legal, está me trazendo algumas pessoas. Então, você consegue medir tráfego, conversão, tempo de espera na página, quantos esses caras entraram e saíram, que é o tal do bouncing rate. Você tem... Para quem está começando agora, é muito dado. É, assim, absurdamente muito dado. E aí, os próximos passos que você vai ver é o que eu vou olhar. O mais difícil é pegar tudo aquilo que você tem um balde com 1 milhão de dados. Fala, legal. E como que eu cruzo? Impressão com clique. Qual que é a diferença? Então, esse é o ponto. A partir do momento, eu acho que o modelo de atribuição, principalmente, que a gente tem que entender, a gente precisa saber o básico lá atrás. Então, o que é cada ponto? Porque o modelo de atribuição nada mais é do que cruzamento de informação. E aí você começa a entender como cruzar essas informações, vai ficando mais fácil.
eu estou com uma dúvida, assim. Quando vocês montaram aquela trilha, onde tem a camisa GG, tal, elas estão dentro do meu AdWords ou são palavras que eu posso usar como sugestão para adicionar nas minhas palavras-chave? Dentro do seu AdWords. Tudo que você vai ver ali são caminhos que seus usuários já fizeram para converter no seu site. Ela está cadastrada como minhas palavras-chave já? Isso, ou com não? as suas. Tá bom. Não é do mercado, são dados de vocês, né? Aquele caminho foi um caminho de um usuário que teve 4 pontos de interação com o seu site e aí no final ele resolveu comprar. Nesse meio tempo ele pode ter entrado em outros sites, né? Pode até ter feito outras buscas que depois não foi e clicou em você, que você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir ver todo o caminho dele, mas todo o caminho que ele fez em contato com você, você vai ver. É que se pressupõe o seguinte, você tem lá algumas palavras que vão ser procuradas e não necessariamente estão na sua lista, mas elas correlacionam. Então, você vai lá nos termos de pesquisa e você vai ver todos os termos. E ali pode ser que alguma coisa saia dali, porque né, o que vai puxar é a palavra final. Mas se você entrar naquele relatório, você vai ver que aquela palavra se relaciona com tantas outras e a que realmente converte é essa daqui. E aí você já adiciona ela na sua lista, entende? Então, se pressupõe que você vai olhar o seu termo e vai começar a ver que, pô, não é essa palavra que está convertendo. O que está convertendo é um complemento dela. No Analytics você vai conseguir... Opa! Não machuca. No Analytics você vai conseguir ver exatamente isso, cada ponto de contato que teve até chegar naquela conversão sua, né? Isso você vai conseguir ver bem aqui em Paths. Esse aqui é um exemplo que a gente trouxe do AdWords, um print dele. Então, ali de novo na parte de ferramentas, atribuição, modelo de atribuição. Desculpa, o meu ficou em inglês aqui, porque os prints geralmente são gringos, eu não podia tirar de nenhum cliente. E aí, o que você vai fazer? O que a gente quer mostrar para vocês? Como que vocês começam a ativar isso? Vocês vão, sem precisar inicialmente mudar nada, podem pensar, puta, Rico, estou meio com medo. Não sei se eu devo mudar, estou ainda assim. O que vocês podem fazer? Entra aqui, nesse lugar, nesse report, e vocês vão conseguir ver, primeiro por campanha, no qual vocês vão ter aqui, nessa primeira coluna, qual que é o modelo que vocês já usam, né? Ou, se vocês quiserem, depois podem trocar. E, do lado, um outro modelo para comparar. E aí, o que vocês vão conseguir ver? Cada linha. Então, ali, onde está o linear, aqui, ó, vocês podem escolher outros modelos. Falei, Rico, gostei do orientado a dados. Ou do... Eu esqueci em português, desculpa, gente. Ou position based. E aí vocês podem comparar e ver como que ficaria de redistribuição para cada campanha. E aqui, na última coluna, ela mostra a diferença entre um e outro. Entre o modelo last click e o modelo, aqui no caso, linear. Então, vocês começam a comparar e entender, puta, quando eu mudo o meu modelo, tal campanha começa a ter muito mais conversão. E aqui que você começa a sentir quais que seriam as diferenças, né? Puta, mas, Rico, acho que campanha... Queria ver por palavra mesmo, entender exatamente isso que está mudando. Se você vem aqui, você consegue fazer essa alteração. Então, você pode quebrar, além de campanha, por grupo de anúncio ou por palavra-chave. E aí você consegue entender exatamente quanto que foi, pode ser cada palavra que você tem na conta, o quanto que ela trouxe ou não de conversão, seguindo um outro modelo que vai redistribuir as conversões. E aqui do lado você vai ver o quanto que foi a variação. Tá? Você quer criar um modelo na mão? Isso. No Analytics dá. Você consegue criar um modelo customizado com as regras que você mesmo deseja, né? A gente não trouxe aqui por causa do que no AdWords não tem essa funcionalidade. Ou mesmo, putz, quero fazer um position based, eu não lembro de novo em português. Mas eu quero, em vez de 40, 20, 40, quero fazer, sei lá, 45, 45, 10. 35, 35, 30 no meio. Você consegue alterar isso no Analytics. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o Analytics. Isso, com base na posição. Obrigado, desculpa. Obrigado. E aí, putz, Rico, achei animal. Gostei, quero mudar. O que eu faço? Você vai ter que ir naquela ali onde, em ferramentas, você vai em conversões. Né? Você vai cair aqui. Vai escolher uma conversão que você queira mudar. Eu vi
pessoal do Lavamos Nós está aí? Não? Porque é um cliente que tem 2 tipos de conversão. Eu entrei no site deles e eu vi que, basicamente, eles lavam o carro, mas eles também têm a oportunidade de você virar tipo uma franquia deles. E não uma franquia, não sei exatamente como é o modelo, mas então, basicamente, tem 2 tipos de conversão. Ou para você lavar mesmo o carro, né? Ou caso você queira seguir o modelo de negócio deles e abrir uma loja deles em outro lugar. Né? Então, tem 2 tipos de conversão. Tudo que a gente falou aqui, ele é quebrado por conversões. Então, para cada conversão, você vai ter isso aqui. Você pode alterar o modelo de uma e não altera de outra. E aí, então, você escolheria uma conversão, né? Então, blá, 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 que pode ser a compra, o cadastro. Nesse caso do Lavamos Nós, vamos supor que só quero mudar para o meu serviço de lavar os carros mesmo. Então, eu selecionaria ela aqui, poderia incluir aqui na coluna de conversões, e aí você escolhe o modelo que você quer selecionar. Então, aqui é como que você tira do... Puta, achei legal, fiz minhas análises. É isso mesmo, estou decidido, e agora quero utilizar isso aqui no AdWords. Rico, usei, puta, estou com medo, não acho que vai dar certo, é só trocar de volta. No AdWords, você vai lá, troca de novo, as conversões se redistribuem e segue o jogo. Né? Então, mas eu aconselho muito vocês a testarem isso. Vão, olhem, analisa como ficaram as variações da conversão, de onde que ela estava indo, para onde que ela está chegando, para vocês entenderem mais um pouco do negócio de vocês. Né? Se a gente fala do GA, o GA tem algumas funcionalidades um pouco maior, porque acaba incluindo outras mídias também. Então, vocês viriam aqui, em atribuição, né? E aí, desculpa, ficou ruim aqui, aí você vai em Model Comparison, ferramenta de modelo de comparação, acho que é isso. Selecionariam aqui origem mídia, né? E aí vocês teriam umas quebras assim, para entender mais ou menos por cada mídia qual que foi as conversões que vocês têm. Então, aí aqui vocês teriam suas conversões. Depois que vocês fizeram isso, vocês podem selecionar um modelo. E aqui, ó, tá vendo que você pode, ó, da sua pergunta, cadê? Isso, ó. Você pode modelos customizados e criar um novo modelo. Então, você pode ir lá e colocar a regra que você quiser. Falar, pô, e-mail eu não vou colocar, para mim não vale a pena aqui colocar, porque eu mando muito e-mail, quero excluir. Exclui. Só você colocar, putz, todo mundo que vem dessa origem mídia, não quero que fique creditado 0. Então, você consegue criar modelos ou escolher algum desses aqui. Né? Infelizmente, no Analytics, a gente não vai ter o orientado a dados, só na versão paga. Né? E aqui, bom, de novo, o interessante é que você consegue comparar as mídias. Se você quiser depois quebrar por campanha, você também consegue quebrar por campanha. E aí você consegue ter isso aqui. Ó. Puta, nesse caso, a gente tem mais conversões aqui. O Google deveria ter mais conversões do que ele tem. Não só o Google, para vocês acharem que a gente está vendendo um peixe nosso. Olha aqui, ó, o Facebook também deveria receber mais conversões do que realmente ele recebe. Então, esse aqui é um modelo muito justo. Né? Ele vai redistribuir e não vai pensar só no Google. Ele vai pensar em todos os outros. Né? E o que cresce é Google orgânico ali ainda. Cresce Google orgânico também, que você não tem ação. Né? Bom, gente, esse aqui era o nosso conteúdo. Agora a gente queria abrir para escutar de vocês as principais dúvidas. Por favor, perguntem. Né, que a gente está louco para deixar vocês com a gente quer que vocês aqui saiam sem dúvida nenhuma e que vocês tenham absorvido todo o conteúdo. Vamos lá? Vamos. Boa. Cadê o nosso? Está lá no canto. Lá. Bom dia, bom dia. Eu queria saber, vocês falaram da ferramenta, tudo. Eu, como estudante, gostaria de saber onde eu posso saber mais sobre essa ferramenta, cursos, enfim, como que é? Vamos lá. Cara, bom, para você saber exatamente de modelo de atribuição, está começando agora, certo? O ideal é você começar a ver primeiro as questões de AdWords e o marketing digital em si. Pode entrar direto no site do... Agora me fugiu o link, hein? Tem o Analytics Academy, mas tem um que é só para o AdWords, que é o... Deve ser AdWords Academy. Eu fazia um tempo atrás, esqueci o link. Mas procura no Google AdWords Academy, que lá tem uma série de vídeos para falar tudo como funciona o AdWords. Então, desde os primeiros passos e tudo mais.
E aí, para você chegar no modelo de atribuição, primeiro você precisa passar por todas as outras métricas. Então, entender o que é impressão, o que é clique, o que é CPC, o que é CPA, o que é CPM, enfim, VTR, todas as métricas básicas, para aí você começar a entender os pontos de interação do cliente e como você entende essas diferenças. Tá? Mas no Google, põe AdWords Academy, você vai ter todo o conteúdo lá. Vários links também, vários vídeos no YouTube que ensinam um pouquinho, ou tem algumas até agências que dão cursos de AdWords, né? Ah, é verdade, tem a GoBack, né? GoBack, a GoBack tem treino de AdWords. E aí você pode fazer um curso e no final você sai com um certificado. Né? Depois você. Eu queria saber qual a diferença entre o AdWords e o Analytics, quando eu tiver que escolher, o que eu levo em consideração? Diferença. O AdWords, pontos positivos, você consegue ter o DDA, que é muito foda. Acho que vocês viram aqui, por mais que eu tenha errado o exemplo, ele é muito bom. Você consegue rodar todos os dados sem ser por amostragem. O Analytics, dependendo do tanto de volume que você vai ter, vai ser uma amostra só que você vai analisar e não todo o dado. Eu não sei qual que é o tamanho do negócio seu. Agora, para o Analytics, ele consegue ver outras mídias. Né? Então, você não vê só Google. Você consegue ver o Facebook, Criteo, portais, outros pontos de investimento seu. Né? Outro ponto positivo do AdWords é que ele vê a relação cross-device também. Então, ele enxerga muito bem como que foi esse usuário que estava no computador, depois usou o celular. O Analytics tem um problema, ele consegue ver isso, mas só se você tiver o User ID instalado. Alguém aqui sabe o que é User ID? Não, né? Como a gente estava falando de chave e tudo mais, geralmente, para subir os dados, você precisa ter o Analytics tem uma identificação única que chama User ID. Toda vez que você entra no Analytics, você recebe um Client ID. E aí, uma vez que você se loga, e aí o Analytics fala, puta, agora eu identifiquei quem é esse cara, que você pode logar no site, fazendo um cadastrinho, ele gera um User ID. É isso que a gente usa para subir os dados do off para o on. E aí você consegue também ver um comportamento cross-device, que é do cara que, putz... Então, aí, uma vez que ele se loga num device, se loga no outro, ele fala, putz, aqueles client IDs que eu achava que eram diferentes são a mesma pessoa. E aí você consegue fazer esse comportamento. Mas, então, no AdWords o cross-device é melhor, você vai ter o DDA, você não tem amostragem. No Analytics você tem outras mídias que você pode usar. Basicamente, acho que esses são os grandes highlights. Assim. E o AdWords você faz os anúncios, o Analytics não. O Analytics é só métrica. Tá? No AdWords também você já... Não é muito uma escolha de plataforma. É muito mais entender qual tipo de dados você precisa. Se você precisar de análise, você vai para o Analytics. O AdWords você vai fazer campanha mesmo. Então, você vai investir dinheiro. No Analytics, você não tem investimento de grana, a não ser que você pegue a forma paga dele, mas ele é só para analisar o seu conteúdo. O AdWords você faz campanha, vídeo, display e tudo mais. Então, as ferramentas têm essa diferença. O ponto no final é que no AdWords ele também vai ser mais acionável. Né? Você já pode usar se você tiver como é que chama? Quando você usa uma ferramenta para fazer o bid, né? Se você estiver usando, você já pode plugar ali, já fala, você vai agora otimizar por esse tipo de conversão. Já está tudo integrado. No Analytics, não. No Analytics, você até consegue subir os custos das outras. Do AdWords, é só você linkar das outras mídias. É um pouco mais chatinho subir os custos, mas também dá tranquilo. Então, o AdWords acaba sendo mais acionável. Né? Você já fala para o teu Bidding Manager, que é essa ferramenta que vai escolher os lances seus, você vai escolher agora olhando isso. Né? E já é muito mais acionável. Tá? Cadê o... O print lá do seu Google Analytics estava bem limpo, né? Mas geralmente tem bastante tráfego vindo de spam ou de ghost traffic, né? Tem muito tutorial na internet ensinando como limpar isso, e eles diferem muito entre si. Qual que vocês indicam? Sinceramente, eu não... Eu também não sei. Desculpa, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, assim, então não posso te ajudar. Infelizmente, não consigo te ajudar com isso. Eu não tive um exemplo com um cliente que a gente teve problema com isso ainda.
Ele já vai fazer a pergunta e você já fala. Segura aí. Vai. Você gostou de mim? Respondendo, só ajudando vocês, a pergunta dele é usando filtros, você consegue filtrar a visualização para não aparecer esse ghost traffic, e é questão de ir olhando mesmo e vendo até o momento que seu tráfego vai crescer, que ele vai ser irrisório e segue o jogo. É um trabalho manual, é isso? É na verdade um filtro. Se quiser eu posso mostrar como fazer depois. O problema é sempre que aparecem novos, né? Então, esse que é o ponto mesmo. Você tem que entender qual que é... Porque o filtro, ele pega de acordo com o tráfego enfim, de onde está vindo normalmente por bot, e normalmente, todos eles têm alguma coisa em comum que você consegue fazer esse tipo de filtro com eles. Então, se você quiser, depois você pode me mostrar seu analítico que eu te ajudo a filtrar. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. A primeira delas é, nesse modelo de atribuição de data-driven, se vocês já chegaram a usar o DSA para fazer alguma coisa com eles, para escalar isso mais rápido e ter mais conversão. E a minha segunda pergunta é se vocês têm vagas abertas no time de vocês. Muito bom. Segunda pergunta. google.com/jobs. Sempre tem coisa aberta. Provavelmente tem coisa aberta no momento. Primeiro ponto, DSA, né? DSA, quem não conhece, ele é o Dynamic Search Ads. É um jeito de fazer uma campanha no Google que ela é mais automática, assim, que em vez de você colocar palavras-chave, o Google vai ler seu site, vai ver o que você ainda não está cobrindo por palavras-chave e vai fazer essa campanha, né? O ponto é que assim, o DSA ele é muito interessante para você expandir, né? Principalmente, e ele é muito mais fácil. Rico opinião, assim, eu acho que daqui a pouco vai ser o futuro, né? A galera não vai ficar fazendo campanha na mão, colocando 1 milhão de palavras, que é um inferno, e o Google já complicou muito a sua plataforma, ele está simplificando, né? É muito interessante você ter um DSA também, exatamente para começar a expandir mais e depois fazer com que essas pessoas sejam impactadas num processo até às vezes um pouco antes da conversão, e aí depois com o DDA você consegue dividir também melhor essas conversões. Né? Vale lembrar o DSA seria uma campanha, o DDA é uma forma de medir as campanhas, né? Ficou claro para quem não conhecia? Tudo bem? O DDA você precisa de muitos dados para ele rodar. Então, não é todo mundo que tem ainda a capacidade de tráfego para rodar tudo aquilo, de compra e tudo mais. Então, eu que trabalho com quem está começando, ainda não tive a oportunidade de usar em nenhuma conta. Só para você ter uma ideia. Então, depende de um tempo, de uma maturação da conta também para você usar. Boa, próximo era ele ali, o rapaz do Analytics. Não. Uma ferramenta fácil para extrair cheat code do GA, esses user IDs para cruzar com Excel, com planilha? As APIs, né? Você pode ir no google.developers.com e lá tem várias coisas que ajudam você, já tem vários scripts prontos para você utilizar para extrair esses dados. E a interface não tem, né? Só via código. BigQuery. BigQuery, ok. Tá ok, obrigado. Posso aproveitar? Acho que ela ali do lado. Boa. Olá, meu nome é Andréia, eu sou corretora de seguros e eu sou de um tempo que o rapaz falou da venda porta a porta, né? Como indicação e tal. E em 2013 teve um boom de venda de seguro online. Né, e eu comecei a trabalhar muito... De lead, né? Com leads, E agora deu porque o custo ficou muito alto para seguro e tal, né? E aí, na crise, a gente precisa se reinventar. E aí eu resolvi abrir um canal no YouTube, né? Não institucional, mas sim tirando dúvidas de clientes, tal, falando sobre tudo que envolve, né? Benefícios e tal. E aí tudo é muito novo para mim, porque eu não conheço nada, né? E aí eu entrei no Google AdWords, né? E fiz uma campanha. E eu queria saber como funciona essa campanha. YouTube? De YouTube, Tá. Você quer divulgar seu canal, certo?
Você está divulgando qual vídeo? Você tem um vídeo primeiro falando, explicando o que é o seu canal e tudo mais? Tenho, coloquei um vídeo chamando que vai iniciar agora em setembro e tal. E aí eu já tenho para colocar um por semana, por exemplo. Perfeito. A questão é, o que a gente vê em campanhas de YouTube, principalmente para quem quer criar conteúdo, que precisa ter uma frequência muito clara, e numa frequência de uma por semana, hoje em dia já não vejo como suficiente, tá? Isso é uma opinião minha, não tenho dado para te dizer, mas pelos canais que eu assisto, eles estão postando de 3 a 4 vezes por semana e fazendo live em algum dia, tá? A campanha de YouTube funciona basicamente para criar awareness, para criar conhecimento, né? Então, a gente hoje vai usar YouTube. Acontece de ter conversão? Acontece, como no display também. Eu já vi gente vendendo horrores no display. Mas, do início, o YouTube é para divulgar. Então, o que você precisa entender para fazer a campanha do seu YouTube funcionar é para quem que eu quero vender isso. Então, daquelas classificações lá dos targets que eu tenho, quem é meu melhor público? Isso você não vai descobrir de uma hora para outra. Você vai selecionar aqueles que você chuta ser melhor, sempre é assim, tá? Nem para gente falar, eu sei qual é a minha mentira. Eu estou lá e olho e falo, beleza, se gostasse disso, estaria nesse site, então faz sentido e tal. E aí você vai testando isso durante as semanas. Geralmente, a gente pede sempre para o cliente 7, 14 dias para analisar. Como eu imagino que você está começando, você deve estar começando um pouco menor, né, com investimento mais baixo, para entender como é que é, a cada 3, 4 dias, dá uma olhada e vê qual deles teve lá, VTR maior e tudo mais. A intenção é descobrir quem é que está assistindo o seu vídeo e ver quantas mais visualizações você tem no vídeo do seu canal. Para o seu negócio propriamente dito, eu não sei como vai funcionar, eu não sei como que é a questão de dúvidas sobre seguros e tudo mais. Então, o mote do vídeo é o mais difícil, né? Então você vê, sei lá, o Desimpedidos, que é um dos maiores canais do Brasil. Os caras, eles só falam de futebol. E é assim, é para uma molecada, e tem gente mais velha que vê também. Então, você fala, e aí? Né? Como é que eu divulgo isso? Então, é um pouco mais complicado. Para o seu caso, eu talvez faria alguma coisa no Headers do tipo dúvidas sobre seguro, os assuntos que você vai falar, comprar algumas palavras para que quando aparecer tenha um vídeo, porque isso é relevante. Se você está pensando, por exemplo, eu quero... É que tem gente que vai direto no YouTube, né? Porque é o segundo maior buscador, mas o primeiro lá, o Google, se o cara coloca e você aparece com um vídeo, tipo, dúvidas sobre como pedir seguro lá. Ixi, dá uma olhada ali para nós. Acho que ixi, olha lá, é tudo. Então, acho que essas palavras vão ser mais interessantes para você do que o vídeo só, entendeu? Do que promover só o vídeo, no caso. Exato. Porque é mais relevante, entende? Do que você chamar alguém para o seu canal de seguro. Tipo, é muito mais difícil você achar. Então, se alguém estiver buscando, fica mais fácil de você atrair essa pessoa. Eu acho que, assim, primeiro, por mais que... Tem muita busca no YouTube, sim, também por seguro. Tem canais grandes que falam um pouco mais dessas coisas, um pouco mais voltadas a finanças pessoais, né? Tem alguns canais que já estão crescendo muito, né? Estão ficando em destaque. E o que eu faria se eu fosse você, é tentar entrar. Eu não sei qual que é o seu budget, mas é primeiro tentar na segmentação na parte das buscas no YouTube. E caso você ainda tenha um budget que supere isso, eu tentaria colocar o seu vídeo naquele TrueView, sabe aquele comercial que aparece no vídeo antes, que você tem 5 segundos para pular? Para vídeos relacionados aos seus, né? Então, eu segmentaria, a galera que tem interesse no seu assunto, que também, né, que no AdWords você consegue segmentar isso. E eu faria, então, esses 2 formatos, né? O primeiro, para responder às buscas, né? Quando as pessoas buscam, exatamente o conteúdo do seu vídeo. Porque hoje, o Google, no YouTube, tem muito how-to, que as pessoas vão para aprender. Seja para fazer alguma coisa, seja para entender mais, como é que é a situação da Síria. Ou quero saber mais como é que eu faço um seguro. Quero saber, agora que está todo mundo com a grana mais curta, como é que eu posso me proteger? Né? Custos e ficar protegido, tal. Exatamente. E aí eu pegaria os conteúdos que você tem, faria campanhas que refletem buscas no Google sobre isso, né? E se você tiver um budget um pouco maior, eu tentaria colocar ele antes de outros vídeos, sendo que ou um conteúdo similar ou com as pessoas com uma intenção muito próxima ao que você tem de conteúdo para entregar. Eu consigo fazer no AdWords. Isso. As 2 campanhas para o YouTube, com os 2 formatos. Obrigada.
Valeu. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma, pegando o gancho dela do YouTube, eu tenho uma aceleradora de mães empreendedoras. Então, acontece muito o caso delas de o foco de trabalhar com AdWords e voltar para o público infantil. E no caso do AdWords, quando elas fazem algum vídeo de YouTube, elas querem ver se o YouTube Kids está sendo lido, tanto AdWords quanto o Analytics. Tem alguma... Além do Analytics do YouTube, quando eu patrocino um vídeo, eu consigo ver se está tendo algum resultado no Kids em relação a isso? E a segunda pergunta é, eu comparo muito o AdWords com o Analytics, né? Eu trabalho muito com os dois juntos. E, às vezes, eu vejo que os resultados do AdWords, ele não é tão original com do Analytics. Tem sempre uma divergência de valor entre um e o outro, quando eu falo de dinheiro, né? Como é que funciona isso? Bom, a segunda pergunta primeiro. Por que tem essa diferença? Deixa eu voltar aqui alguns slides. Não, voltou. Deixa eu pegar um caminho aqui. Cadê? Aqui, ó, exatamente, esse caminho. O que acontece? Como que o AdWords lê e como que o Analytics lê? Para essa conversão, se o seu modelo for o last click, provavelmente é por isso que você está perguntando, para o Analytics, a conversão foi da Criteo, que é o último ponto de contato. Só que o AdWords ele não consegue ler os que aquele cara passou depois na Criteo. Ele não consegue ler as tags da Criteo, né? Então, ele vai achar que a última conversão foi aqui, ó. Por isso que vai dar essa divergência. Não é? Todas as ferramentas... e na Criteo também ela vai falar que a conversão é dela. Nesse mesmo caminho, o Facebook, que ele só lê ele não vai ler esses outros pontos de contato. Ele vai falar que essa conversão é dele também. Então, geralmente, toda a mídia vai falar que essa conversão é sua porque ela não consegue ler a do outro, né? Porque ela não tem essa inteligência, ela não tem essa permissão para ler as outras tags. E aí, então, cada um deles vai falar, o Face vai falar, essa conversão é minha, o AdWords vai falar, essa conversão é minha, a Criteo vai falar, essa conversão é minha. O Analytics, em geral, vai falar, não, se o seu modelo for last click, a sua conversão é da Criteo. Tá bom? Quanto a YouTube Kids, se não me engano, YouTube Kids você não faz por AdWords, está só em reserva e tudo mais. Então você não tem impacto nenhum fazendo pelo AdWords. Essa é a dúvida, porque como eu patrocino, e aí eu não sei se... Eu só consigo descobrir se foi para o Kids através do Analytics, né? Mas aí eu não sei se o patrocinado que eu fiz também vai. Não. Não vai, né? Não. Kids... Olha, até faz muito pouco tempo que eu tive a notícia e fui vender para um cliente e tudo mais. O Kids ele só é espaço reservado e é um negócio assim, bem específico do que você pode ou não fazer. Eles têm umas políticas bem que limitam bem assim o que pode ou não. Mas você fazendo pelo AdWords, com certeza ele não vai para o Kids. O que mais, gente? Passa para o lado, por favor. Obrigado. Oi, eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos e eu sei que o AdWords nas lojas estão crescendo bastante. Todas essas análises que vocês disseram, dá para ser usado também no Google Mobile, no AdWords Mobile? No app ou no M-Site? No app. Dentro da loja da Google Play. Acho que você usa o Firebase, não é? Tem o Firebase. Mas Firebase. No final, desculpa, não entendi. O AdWords dentro da Google Play, agora, ele está diferente, né? Para você achar novos apps, você é uma pesquisa diferente, né? E eu queria saber se essas análises que vocês falaram de sites também se baseiam nos apps. Tem a mesma coisa, são os mesmos dados. O Firebase, na verdade, eu não sei se você consegue usar os modelos de atribuição no Firebase ainda. Provavelmente você consiga usar alguma coisa, mas não tudo, tá? O Firebase ele está começando, já tem 6 meses, Firebase que foi lançado, mais 8. Mas enfim, lá você consegue ter todas as métricas também, mas tudo o Analytics de app é o Firebase. Daqui a pouco vai ter todos esses dados do Analytics também. E se você estiver falando de dados que vêm de campanhas do AdWords relacionadas a apps, você consegue ver também. Tá? E aí, gente, o que mais? Alguma outra pergunta? Não estou vendo. Vamos lá. Fala a pergunta dela. Tá. A pergunta dela. Quais são as diferenças entre o Analytics que todo mundo pode usar contra aquele que é pago?
Bom, ele tem algumas limitações, tanto na quantidade de dados que ele vai processar, então por isso que geralmente ele usa amostras, o não pago. Né? Com o pago você consegue utilizar, você vai rodar relatórios usando quase que toda a base, né? Então você usa muito mais dados para fazer e não amostragens. Você tem o DDA, o modelo, né? Então acho que a capacidade, deixa eu ver os principais pontos. Aqui que a gente falou, o DDA. Eu acho que basicamente é isso, e ele é mais fácil. Ele processa dados também mais rápido, mais real time. Enquanto o Edwards, o Analytics normal, ele tem um delay grande, o Premium tem um delay menor, né? Então você consegue ver dados real time mais real mesmo do que o GA Free te fala, tá? Então acho que esses são os 3 principais casos. Acho que ainda tem algumas outras diferenças, principalmente na parte de exportar os dados, mas pela facilidade, pela integração. E é isso aí. Acho que a integração dos dados, então a quantidade de dados que você usa, o DDA, e o real-time, quando que eles são atualizados. Oi, meu nome é Eduardo. Eu queria entender se esse modelo de atribuição, eu posso usar ele também para campanha de remarketing. Pode. É que o modelo de atribuição ele vai ser usado para todas as suas campanhas, né? E ele vai começar a falar o quanto que aquela campanha de remarketing trouxe de resultado. Ele é configurado no nível da conversão, né? Então, todas as campanhas que você tiver de baixo ali, que usam aquela tag de conversão, vão sofrer a influência do modelo de atribuição, né? Eu tenho um e-commerce de roupas seminovas infantis. E no início do negócio, eu entrei em contato com vocês, uma gerente de contas fez uma análise rápida do meu negócio, falou até de um concorrente principal que eu citei, e ela fez uma análise breve e falou: você teria que investir isso aqui para você ter algum cheiro ou chegar perto do seu concorrente principal. Perfeito. E era muito alto esse valor. Eu queria saber se... para quem, no meu caso, estou começando e faço vários posts patrocinados, por exemplo, Facebook, Instagram, como que no Google AdWords aí já me deram dicas de palavras-chave, como que eu começo pequenininho e vou sentindo para daí eu vou ir crescendo com o Google AdWords? Vamos lá. Eu falei aqui no campus disso, depois você pesquisar na palestra, fala bastante de ranking e de tudo mais, como trabalhar com a estratégia para você começar com tudo do AdWords. Mas o ideal, quando você vai começar pequenininho, é você pensar muito bem quais são as palavras-chave mais essenciais para o seu negócio, os horários que as mães estão, e concentrar a sua verba nesses 2. Então, vamos supor que você vai colocar, sei lá, R$1.000 por mês. R$1.000 por mês vai te dar R$33 por dia, certo? 303 é isso aí, 999. Com R$33 por dia, hoje, eu não imagino quanto vai custar suas palavras-chave, mas vamos supor que seja uma base de R$1. Então, você vai poder ter 33 a 40, de 30 a 40 cliques você vai ter por dia. Então, imagina que essas 40 pessoas que entrarem no seu site, você precisa fazer de tudo para entender o máximo que você puder. Dentro disso, ok, depois de algum tempo avaliando, e não acho que isso é simples. Quando você começa com pouca verba, não é uma empresa gigantesca que vai começar com milhões, demora para você ter dado. Não tem jeito. Estatisticamente ser relevante, você vai precisar de muito dado. Então, com o tempo, isso é aquilo. A velha pergunta, é um gasto ou é um investimento? Né? E é um investimento, AdWords. Você vai colocando, e a partir do segundo, terceiro mês, você já vai ter dado falando assim, beleza, estou entendendo o que está acontecendo, que palavra converte mais, quanto tempo essas pessoas ficam no meu site, qual que é o meu ciclo de venda, o que elas estão procurando mais. Elas entraram, quantas páginas elas estão visitando, que página elas estão visitando mais. Então, antes de você pensar, você precisa entender e começar a escrever assim, eu preciso entender isto. Faz um monte de bullet points e fala, beleza, como é que eu vou entender? E aí você vai colocar, dentro desses bullet points, provavelmente você vai colocar, eu quero saber quem é que compra o body usado, eu quero saber quem é que compra o macacão usado, quem é que compra calça, quem é que compra blusa. Então, que palavras eu vou usar específicas de cada produto para ver quem está procurando aquilo, quem está entrando naquela página. Você ligou no 0800, provavelmente.
Boa. Liga de novo e aí fala, olha, eu entendo, já recebi que tem que investir pouco, mas eu não tenho muito, eu tenho pouco. E eu preciso investir esse pouco dessa maneira. Você consegue me ajudar? E eles vão fazer com você ali a campanha. Mas o ideal é, levanta primeiro. Ok, quais são os meus produtos mais vendidos? Os menos vendidos. Já sei que palavra eu não vou usar. Os menos vendidos eu não vou divulgar agora. Vou divulgar aquilo que vende mais para tentar me trazer mais grana. E aí depois eu começo a entender o long tail. Ok, como é que eu vou vender o body que não vende nunca? Outro ponto. Mas macacão eu vendo muito, eu vou colocar macacão. Tá? Começa aí por esse lado, porque mercado de mãe é um negócio bem complexo. Eu trabalhei quando era moleque com loja infantil física. E aí vendia Tirol, Green, todas essas coisas. E mãe não é uma coisa muito simples, porque ela chega, ela vai sentir a roupa, ela vai querer ver se está bonitinha, porque o filho não pode ficar beliscando, porque tem etiqueta, porque tem não sei o quê. Entende? Então, é um pouco mais difícil. E aí você tem que trabalhar esse processo todo. Ela vende onde, o que ela está procurando, onde eu vou anunciar mais. E a questão da concorrência é muito posicionamento de ranking. Você precisa, a mãe vai entrar na concorrente e vai comprar, ou ela vai buscar preço, ela vai buscar outras coisas. Porque se ela for buscar outras coisas, a primeira posição não é a mais importante. O importante é que ela entre no seu site. Então, se ela procura em 3 sites, se eu for o terceiro, tá bom. Se eu tiver o melhor produto, eu vou vender eu. Sacou? Como é? Não. O que você pode fazer é usar a palavra-chave dele. Então, por exemplo, se ela quer usar a palavra-chave Tirol. Eu não vendo Tirol, mas eu vendo roupinhas usadas que são mais legais do que Tirol. Então, ela pode comprar a palavra-chave. Quem procurar por Tirol no Google vai ver o site dela. Para o Google que eu tenho prioridade para as pessoas que estão ou visitaram ou gostam daquele site. Por exemplo, viagem. Então, as pessoas que consultam o site tal são interessantes para mim. Eu tenho como mostrar isso na campanha. Não. Não, o que você pode fazer é assim, talvez usar o sites que as pessoas vejam para você colocar no display, mas na palavra-chave não. Na palavra-chave você usa realmente a palavra-chave do site. Na palavra-chave não, em display mesmo. No display você pode, mas provavelmente esse cara no display ele bloqueia os concorrentes dele. Ele não vai deixar você apresentar um anúncio seu de um concorrente dentro do site dele. Eles têm todas essas negociações que eles podem fazer. Então, eu vou bloquear quem pode colocar anúncios no meu site, provavelmente eles façam isso. Porque não seria muito legal ela anunciar, por exemplo, no site da Alô Bebê. Certo? A Alô Bebê ia falar, pô, como assim? Então, esses caras provavelmente bloqueiam. Você pode escolher, mas nesse sentido não deve funcionar, porque eles bloqueiam. Às vezes a questão do investimento também é tempo, né? Que eu vejo muito cliente pedindo, ele quer resultado, por exemplo, venda. Você quer vender hoje, você quer vender amanhã. E a natureza das campanhas de mídia paga, às vezes tem um tempo de vida maior, né? Sim, então, sem dúvida. Às vezes o investimento alto proposto foi mais pela pressa que você tinha do que propriamente dito. Exatamente. É o que a gente vê muito nas empresas hoje. Por ter uma diretoria e tudo mais, as grandes empresas geralmente fica-se mais difícil, porque é isso, eu quero resultado imediato, eu quero resultado agora, e internet não é assim que funciona. A gente acabou de mostrar para vocês que tem gente que leva mais de 12 vezes para comprar. Então, então eu preciso ter uma loja física. Não seja bobo de achar que a pessoa está indo lá pela primeira vez e está comprando e ela não está consultando o preço, porque é mentira. Né? Quantos de nós entram na loja e pesquisam o preço na frente do vendedor? Hoje, aqui eu estava entrando, eu queria ter tirado uma foto para colocar na apresentação, mas não consegui. Tinha 90% das pessoas estavam assim. Então, não tem mais muita saída, sabe? Tipo, se você não tiver no digital, se você não fizer um esforço e entender que é a longo prazo, em algum momento a sua loja física não vai ter a mesma força. Por quê? Você não vai estar entendendo o que está acontecendo com os seus concorrentes, você não sabe se o seu preço está bom ou não. Então, precisa estar muito ligado no que está acontecendo com a loja física, principalmente pelo lado digital. O digital vai te falar muito disso. Talvez criar, no caso dela, estratégias de suporte para trabalhar também organicamente, aumentar a autoridade. Sim, sem dúvida. Pode ir fazendo coisas complementares. Tem muita coisa. Tem muita coisa que rodeia o digital. Você pode fazer 1 milhão de coisas, mas para esse momento seu, é muito entender o comportamento do seu cliente. É entender realmente do seu negócio. Como eu vendo, para quem eu vendo, qual que é o momento que ele compra. Ele compra mais as roupas mais básicas para ter um monte, porque eu vou usar, a criança usa muito, ou não, ele compra as roupas mais bonitinhas porque está mais barato.
Não sei, é entender o comportamento, tá? Bom, no começo a gente mostrou, sua categoria é uma das que mais tem buscas no mobile, né? Então, pô, fica ligado nisso. Mobile geralmente tem um CPC mais barato, né? Então você pode aproveitar desse mar de buscas que existe no por lá. Então, eu acabei de ver seu site, tem uma experiência legal aqui no mobile. Então, putz, isso pode ser uma estratégia de diferenciação para você, né? Investir nessa plataforma, que é onde as mães estão. Diga lá. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Até pegando esse gancho dela, que, pô, bem top. Eu preciso pegar depois o site, vou passar para minha esposa, ela vai gostar bastante. A gente tem uma fábrica, nós temos uma fábrica, fazemos um trabalho diferente, trabalhamos com derivados de milho, de pamonha congelada, especificamente. E a gente acompanha bastante essas métricas que nós temos, lá os dados que nós temos, mas a gente tem uma certa dificuldade realmente para conseguir reverter isso, ver o quanto que realmente a gente teve de lead, quanto que realmente ele trouxe de retorno, e a gente tem uma dúvida grande, até pegando no gancho dela, o quanto que é um investimento, é difícil falar um investimento ideal, porque varia muito de negócio para negócio, mas o quanto é um investimento ideal para a gente conseguir começar a ter um retorno maior, não só no trabalho físico, que como ele tinha falado aqui no marketing a gente tem, né? Como a gente trabalha com venda de produto, a gente tem muito representante na rua, e isso acaba sendo ad eterno, fica difícil ser um trabalho só digital, mas como a gente consegue também ter um retorno maior no digital, qual o investimento que a gente precisaria fazer. Vi que ela falou que Polígono 0800 é uma ideia também para a gente conseguir ter uma base maior para nós, no caso da nossa empresa. Mas, assim, se vocês têm alguma ideia, como conseguir trazer um retorno mais positivo, além da... A gente trabalha muito com palavra-chave, a gente troca a palavra-chave para ver que está tendo um retorno pequeno, procura uma outra forma, mas até de algum outro aspecto que você poderia... Se eu fosse você, para de pensar em dinheiro e pense em tempo. É o quanto do tempo você está investindo nisso e quem você está trazendo para dentro. É muito difícil você ter uma pessoa que conheça, olhe para os números e fale, beleza, tirei um insight. Não é assim. Então, a questão é, invista em alguém que possa te trazer insights e que conheça desse cruzamento de números. O investimento no AdWords não é o principal. Sim. É o quanto de tempo você vai dedicar a isso. Então, falar, beleza, eu vou me dedicar 3 meses para fazer isso direito. Porque se você chegar e falar, Bruno, eu tenho R$1.000 para colocar no AdWords, eu tenho R$100.000 para colocar no AdWords, se você colocar do jeito errado, não vai adiantar em nada. Tá? Então, não importa. A questão é, todo mundo olha e fala, mas eu tenho que investir muito, eu tenho que investir pouco, eu tenho que colocar isso no digital, eu tenho que colocar aquilo. Aprende do digital. O primeiro investimento do digital é entender o que acontece ali atrás. Porque quem não entende acha que a TV ainda é a melhor coisa do mundo. É boa. Eu falei outro dia numa palestra, o cara levantou e falou, peraí, o off é bom. É bom, não é ruim. Mas hoje, em termos de velocidade de informação e capacidade de chegar em você, eu acho que a TV não é tão boa quanto o digital. Né? Então a intenção é, esquece dinheiro. Quanto eu vou investir? Quanto você vai investir? Depois que você entender, você vai saber quanto você vai investir. Enquanto você não entender o que são aqueles dados e o que eles vão te trazer, tudo que você investir não vai passar de dinheiro jogado... Não dinheiro jogado fora, porque você tem os dados lá, mas quando você não tiver quem entenda ou você entender, não adianta de muito. Então, eu posso te trazer o DDA, posso te trazer todas as métricas e falar assim, tá aqui, ó. O que você vai fazer com elas? Não sei. Então, não valeu de nada. Entende? Então, o primeiro é muito mais entender o tempo que você precisa. Puta, eu preciso trazer uma pessoa que seja especialista nisso. Vou conversar com 2, 3 caras, vou tentar entender, me explica, lê, e aí você traz alguém que vai poder te ajudar nisso, entende? Porque a partir do momento que você começar a entender, você vai falar, beleza, vou tuchar dinheiro aqui que eu vou vender. Mas, enquanto isso, você está tuchando dinheiro em coisa que você não sabe se vai vender ou não. Tá? Então, o negócio do digital é tempo. O digital não é do dia para a noite. As pessoas não compram mais coisas do dia para a noite, a não ser que seja uma empolgação maluca. Né? A bolsa nova do Michael Kors. Mas, se não, não é assim que funciona. O tênis da Vans do Toy Story. Entendeu? Agora, as coisas mais que você demora um pouco mais de tempo, elas vão demorar. Então, você precisa entender em que ponto é o ponto-chave. É igual do carro. Que hora que é o momento certo de eu falar para o cara de dinheiro? Que hora que é o momento certo de eu falar dele do contrato? Que hora que é o momento certo de eu falar que vai demorar 65 dias para chegar o carro do cara?
Entende? Então, o primeiro é o tempo que você vai investir para entender. É isso que você tem que se preocupar agora. Vou investir 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas vou me afundar nisso aqui até eu ficar bom. Entendi, vou trazer alguém para trabalhar comigo, porque, com certeza, né, você é dono, você faz outras coisas, então você não vai ter tempo de ficar analisando o número. Você vai ter base para contratar essa pessoa, e aí você vai começar a tirar insights dali e falar onde você está investindo legal, onde você não está. Bom dia. Meu pai tem um site que é uma associação de círculos, na verdade é uma associação de escritores e leitores, né, que acessam. E eu estou fazendo uma atualização desse site, um remake dele. E o negócio desse site qual que é? O que mantém ele hoje? São as divulgações, que é o comércio, e algumas listas de outros comércios associados. Quando as pessoas que acessam, os associados que acessam esse site, acabam clicando nas divulgações que nós fazemos no site, que vão para o link dos comércios. Eu tenho como medir, através da ferramenta, pelo que eu percebi, no caso, o nosso produto é o acesso a essas divulgações. Mas eu tenho como medir quando ele faz o link com o site dos comércios? Sim. Aí a questão é você metrificar o seu próprio site. Então, a partir do momento que ele sai do seu site, aí você pode fazer um cross-domain lá, que chama, que você pega de outros... Você vai pegar do site do comerciante. Mas, pelo que você está dizendo, você não tem muito mais informação do que está acontecendo do lado de lá. Então, o que você promete, o que você entrega para o seu comerciante, para o seu anunciante? Esse é o ponto, porque se você está sobrevivendo disso, você precisa falar, olha, o meu site entrega para você 2.000 visitas por mês. Então, isso você consegue medir. Quantas pessoas clicaram no seu link e foram para o site do cara, tranquilamente. Mas aí como que você evolui esse tipo de serviço? O que mais você entrega? Porque aí você fazendo esse cross-domain, você vai ter, por exemplo, o cara vende, sei lá, produto alimentício. Eu fazendo o cross-domain, eu consigo falar quantos dos caras que eu levei compraram. Então, a minha mídia é muito qualificada para você, porque quem eu levo, 20% compra. Que é número já razoável. Tá? Então, ou não, quem eu estou levando, 2% compra. Então, você precisa melhorar do seu lado, levar a gente mais qualificada para o cara. Então, você tem que pensar no que você vai dar de informação para ele, mas medir isso, consegue. É porque, através disso, eu vou classificando e colocando, se ele recebeu muitas compras através do link, através do meu site, né? Eu vou classificando ele para mim levar ele para uma divulgação maior e, com isso, uma cobrança maior também. Né? Perfeito, perfeito. É esse tipo de coisa. Quando você vai ficando especialista em levar a gente para lá, você vai aumentando o seu valor de venda. Mas, com isso, você consegue medir tudo. O link que vai para ele, e aí, fazendo o cross-domain, você vê quais venderam. Através de AdWords mesmo? De Analytics. Analytics. Ok. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Voltem sempre. Continuem olhando os eventos. Valeu, lá. gente. Obrigado.